que é irmão da nossa igreja, nós viemos ali para o irmão velório e estava lá e tive fazer na casa dele, né? Muito gratificante quando aquela irmã assim que pede, o nosso pastor diz que a união que faz força, né? Vamos ministrar o coração nessa noite, nosso pastor, amém. Oremos. Querido Deus, Pai Santo e Poderoso, nós estamos aqui, meu Deus, mais uma noite reunidos, onde nós vamos estudar a Tua Palavra, onde nós viemos te encontrar, é um encontro de senhores. Mas a Tua Palavra diz que onde tem 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor está no meio. Abençoa a nossa união, abençoa a casa do irmão Ramon, toda a sua família, todo o seu trabalho. Venha, meu Deus, trazer a sabedoria para cada um de nós aprender uns com os outros. Isso é o objetivo da nossa reunião. Abençoa nosso presidente do grupo de senhores, que está nesse momento no hospital, meu Deus, a ser operado. Acompanha ele, que a operação seja um sucesso e ele volte logo para a sua casa. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, você dá a oportunidade de falar do curso. Primeiramente eu quero agradecer a Deus, né, por essa oportunidade, os irmãos que tiraram o seu tempo para vir aqui na minha casa, trazer a palavra, o pastor. Amém. Quero apresentar aqui o nosso irmão em Cristo, aqui, o Ítalo. Ele não é da nossa mesma denominação, mas ele é crente também, evangélico. E eu obrigado por vocês estarem aqui. Glória a Deus. Pois é, meus irmãos. Como o nosso pastor lá colocou, né, no grupo tanto Briga de Redenção como da igreja, esses meses, né, que vai ter, mês de maio, Dia das Mães, ele pediu uma contribuição, quem puder ajudar para apenas esses dias, que é maravilhoso, né, tanto Dia dos Pais como das Mães. E aí, quando o nosso presidente tinha falado, que nós íamos se reunir para cada qual das coisas de pagar a caixa lá, que o pastor tinha tirado. E ainda está faltando um pouco, que o pastor disse que não deu o dia de domingo, né, pastor? Aí nós vamos se reunir na outra sexta na igreja. Que é para nós tratar desse assunto lá, que é para nós dar a contribuição, que é para o pastor pagar lá, para nós tirar o aluno para subir através da igreja, tá faltando. E eu tenho que agradecer também, meus irmãos, pela oportunidade que Deus tem dado para cada um de nós estar reunidos juntos para ouvir a palavra de Deus. Porque é muito maravilhoso quando nós se reunimos para estar tratando das coisas de Deus, né? Porque o trabalho do dia a dia nosso, nós sabemos todo dia, correr atrás dos materiais, mas nós temos que ter um tempo para Deus. Porque é onde nós se fortalecemos na nossa área espiritual, onde Ele dá força para nós trabalhar, dá saúde. Não adianta nós correr só atrás de um trabalho material se nós esquecemos espiritual, né? Porque uma hora a pessoa adoece. Você nunca vai viver sem. Aí na hora que está mais precisando, que está enfermo, meu Deus. E que se eu me desse a minha saúde, mas na hora que eu estou bem de saúde, ele não pode dar de Deus. É por isso que eu digo. Cada dia que nós possamos estar tendo um minuto para estar agradecendo a Deus pela oportunidade que está para nós estar, nosso pastor, que está vendo a palavra de Deus, porque nós temos que se fortalecer no nosso área espiritual também, porque o dia que nós vemos, a pessoa assiste muito esse jornal por aí, é muito triste o que está acontecendo. Mas eu creio que se nós estivermos todo mundo reunido em oração, nós vencemos nossas batalhas, em nome de Jesus. Vou passar nas próximas pastor. Amém. Mais uma vez, quero saudar os irmãos, Pai Senhor. Amém. É com muita alegria que nós estamos aqui, irmão. É verdade. Porque esses senhores, não estão todos aqui, é uma parte. Nós temos um grupo que se reúne. Nós começamos na igreja, somente na igreja, e depois a gente começou a ir para as casas dos irmãos.
uma forma de interagir, de estar mais junto. E aí começou a ficar cada vez melhor. A gente vai, conversa, troca ideia. O objetivo é aprender com a palavra de Deus, aprender uns com os outros, encontrar com os senhores no bate-papo. Quero falar para o jovem que está aí, que é um prazer ter ele no nosso meio. E o mundo só vai melhorar quando ele não tiver nenhuma intolerância religiosa. Porque Deus é o Deus de amor e paz. E eu tenho sentido, hoje eu conversei muito com um rapaz lá da extrema, da liberdade, e aquele rapaz falando para mim que existe numa comunidade mais ou menos com umas 80 casas, né? É o máximo que tem. Existem 4 religiões. Para dividir o povo para essas 4, com 80 casas. É claro que casas que tem 5, 6 membros em cada uma. Dá até muita pessoa. Tem aquela porcentagem que não vai para a igreja. Mas é 4 igrejas e sempre tem conflito com o pastor. É uma tristeza. É uma grande tristeza. E o objetivo nosso de ter um encontro e ter um irmão conosco, que crê em Deus que nem nós também cremos, é aprender com a palavra de Deus. Ecumenicamente, independente de quem é o camarada. Aprender com a palavra. E o encontro de senhores, como toda vez que a gente pega a Bíblia, a gente tem aprendido muito, porque sempre eu trago uma mensagem, eu oro muito a Deus, e eu trago uma mensagem compatível com família, com homens, com sua família. Hoje eu não vou falar sobre criação de filhos, nem sobre casamento. Eu vou falar sobre uma coisa muito importante. Porque geralmente quando nós chegamos numa igreja, quase todos, tem camada que não tem dom, nem quer isso. Mas geralmente nós temos eu vou falar qual é o objetivo da pregação de hoje, para vocês entenderem bem. Quase todos os crentes, tem deles que não tem desejo, não tem dom, mas quase todos sentem desejo de um dia fazer uma pregação. E os pastores também têm, a não ser que não queira dar oportunidade. Mas quer ver o camarada crescer, desenvolver, ajudar no trabalho. E como manusear a palavra de Deus. Você vai aprender nessa noite coisas importantíssimas sobre isso. Eu descobri uma coisa, e eu não sei se vocês, alguns já sabem disso, se já sabem, vai dizer, meu Deus, é verdade. E o outro que não sabe, ou se ninguém sabe, vai saber hoje. Coisas que o mundo tem que são parecidas com a igreja, só que lá é mundo e aqui é igreja. Mas muito parecido, é assim. Aqui, um programa de televisão, por exemplo, durante muitos anos, aquele camarada que hoje está na Globo, chamado de... que está nos domingos. O Sérgio Luciano. O outro. Tem o Luciano e tem outro. Ele está no Caldeirão, que o Luciano está no Domingão. O Marco Milão. Sim, exatamente. Vocês lembram de um tempo que ele ficava dizendo, vale a pena ver de novo, tipo, vale a pena ver de novo? Que tinha ele e outro cara e ele mostrando a imagem acontecendo, entendeu agora? E ele conferindo as falhas, os que tinham acontecido. Por que eu abordei esse assunto? Na igreja do mesmo jeito. Depois de uma pregação de um camarada, meio leigo, às vezes um pastor, uma pessoa muito instruída, vai analisar a mensagem dele e vai descobrir onde ele errou. Se ele não for qualificado, se ele não for passado por um estudo de teologia, ele muitas vezes vai errar. E é muito chato para o pastor chegar nele e dizer, olha, você errou nisso, naquilo. Eu, por exemplo,
naquelas pregações daqueles obreiros lá, que não tiveram o estudo que eu tive, eu tenho pegado muita coisa. E as ovelhas eu não vejo, e nem sempre. Só que para ajudar ele, eu procuro não tocar muito no assunto, depois, quem sabe um dia ele vê eu pregando naquela área e vê onde é que está errado e tal. Mas é um manusear. Tem um canto, acho que 1 Timóteo, que diz que o obreiro tem que manusear bem a palavra do Senhor. Está escrito assim. Em todos os trabalhos da vida, você precisa saber manusear o instrumento de trabalho. Você pega uma motosserra e você não souber trabalhar com ela, que nem eu que trabalhei derrubando uma mata da Amazônia antes da fiscalização que tem hoje, da proibição que tem hoje. Eu trabalhei 6 anos com o Floriano Bandeira e fiz, ele e os trabalhadores, eu fiz 992 hectares. Era tão grande que brigou o Plínio e o Júnior e fizeram uma cerca mesmo no meio, as duas fazendas. Eu derrubava por ano 200 hectares, 250, 150. Agora, como que derruba? Tem uma terra que vai subindo aqui, a gente só pega do pé da terra aqui. Acolá em cima, daqui aquela cerca acolá, você já viu um grande pau frondoso, grande. Daqui até lá você vai cortando tudo para um lado. Vai cortando só de um lado no espelho. O roçado é grande. Não importa quem ficou mamando, quem ficou agarrado, que o sol é grande. Você vai cortando aqui, desse lado só. E se tiver machadeiro, ele tem que dar uma machadada daquele lado e desse também, sempre que a vara venha para cá. E não derruba a vara, pode cair em cima da gente. Então você vai só metendo no motor. Tá na carreira. Tira o cano da bota, deixa pequenininho para poder andar ligeiro. Só só dá uma olhada assim. E quando chega lá, isso aqui o cara faz ligeiro, um motorzinho bom, um 66 que é maneiro, 51 é pesado, dando uma batida. Aí chega lá, você derruba aquela árvore lá pra cá. Ela vem e vai levando com tudo, passa a hora cair. E quem ficou em pé ficou, você não volta mais, quem vai saindo dos palteiros. Só que se você não souber manusear esse motor, você só trabalha um dia. De tarde o povo vão caçar você lá dentro. Da garradela, não é? Então tudo que você pega, você tem que saber manusear. Para poder dar conta, né? Do mesmo jeito é a palavra. A Bíblia, ela tem, se não souber o que está fazendo de muita espiritualidade e cuidado, ela se contradiz. Precisa ter muito cuidado em ler textos e contextos. Porque um texto sem contexto é um pretexto para você não saber o que é. Então nessa noite vamos aprender alguma coisa com a palavra do Senhor. Eu trouxe um estudozinho para nós. Bacana para a gente estudar, para a gente aprender com a Bíblia, né? Eu até coloquei aqui, aprendendo com a Bíblia. É o nome do estudo. Eu vou começar ele por 2 Samuel 7:1. Essa palavra é a palavra do dia, hoje do pessoal que está conectado com a palavra do dia, né? Eu li pela manhã e preguei um pouquinho em 2 Samuel, capítulo de número 7 e versículo 1. É lá onde eu vou começar lendo. Deixei a Bíblia grande, eu deixo, traz essa pequenininha, a letra só pequena aí. 2 Samuel 7:1. Diz assim a Bíblia. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus se acha numa tenda. Eu vou deixar a leitura e vou fazer um comentário. Davi está abençoado, já é rei de Israel, tem uma casa de cedro boa, está bem estruturado. Só que a Arca da Aliança, que era um objeto de adoração, vivia em tenda, desde quando saiu do Egito.
E Davi agora, imagina, coloca no coração de fazer um templo para aquela arca, uma igreja mesmo, como nós chamamos. Um templo, e botar a arca dentro para adoração. Ele diz que aqui para frente, se você ler, ele diz, olha, eu moro em casa boa, mas dentro está bolando, e eu não quero isso. O capítulo 5 do mesmo livro, voltando um pouco mais para trás, o capítulo 5 e o versículo 11 e 12. Diz assim: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiro a Davi, madeira de cedro, carpinteiro, pedreiro, que edificaram a casa a Davi. Reconhecendo Davi que o Senhor o confirmara como rei sobre Israel e que exaltaram o seu rei por amor do seu povo. Deus tocou no coração de outro rei, o outro rei começou a ajudar, mandando madeira, mandando carpinteiro, mandando pedreiro. E as coisas de Deus é assim, quando Ele abre uma porta para nós, Ele toca em coração de pessoas que você nem imagina que Ele quer lhe ajudar. Agora mesmo, essa semana, a Michelle chegou lá, eu me lembro lá, e vão lá e me que ela estava uma granada. Pastor, eu quero falar com o Senhor. Bem, minha filha, quase. É o seguinte, o meu pai, que mora em Passuína, ele resolveu, ele tem uma firma lá, e a gente meio de classe média. E Deus abençoou ele resolveu abençoar o Senhor. Eu nem conheço. E ele mandou, está mandando, só mande a chave disso aqui. Ele mandou não repare o tanto, porque ele está ali abençoando. Agora imagine os senhores, como que acontece uma coisa dessa, né? Deus toca no coração das pessoas e a porta se abre. É Deus. É Deus. Deus, quando Ele quer ajudar, não tem jeito não. Esse rei aqui começou a ajudar Davi. Mandou carpinteiro, mandou pedreiro. O capítulo 8 de 1 Reis, capítulo 8. 8, 17. 1 Reis, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 17. Também Davi, meu pai, o Salomão, já está fazendo a casa. Ele diz, também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, meu pai, isso aqui é o Salomão falando, disse a Davi, meu pai, já desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em resolver em teu coração. Todavia tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará a casa do meu nome. Davi, ele pensa em fazer, ele tem recurso, esse mesmo rei parceiro dele vai arranjar recurso, só que agora Deus não quer a casa dele, feita por ele. Deus não quer. E aqui nós vamos aprender muita coisa. Existe uma coisa que acontece, eu como o pastor José de Castro, a gente chama José de Castro, mas no nome dele não tem isso não. É só José Castro, não tem de Castro não. Nós conversamos, agora faz tempo que a gente não conversa, ele está no canto dele, eu estou no meu, mas quando a gente se encontra, a gente conversa sobre igreja. E uma coisa que nós temos lamentado, nós dois, a culpa é de nós dois, é as credenciais que nós já temos para pessoas que não desenvolveram. As igrejas que eu, como missionário, fiz no São João, está na mão da Assembleia de Deus. Na Liberdade tem só o Raimundo. No Marechal Dramaturgo tem só o terreno. Aí você diz assim, e essas igrejas, por que não foi para frente? É porque tem uma coisa errada na colocação que nós, pastores, vou trazer a responsabilidade para nós. Não é o pastor
pedindo assim, ah, eu gosto de você é um cara bom. E a sua palavra é boa, vou lhe colocar em campo fulano, você ser pastor, nunca foi. Jesus disse, orai ao Senhor da seara. A seara é de Deus. Jesus olhando viu necessidade, disse, a seara é muito grande, porque a seara representa um grande roçado de trigo, chamado seara. E o ceifeiro, como não tinha máquina, era homem, trabalhador, né? Não existia máquina, cortava quem cortava hoje. Você repara que o Zé do Egito disse que o feixe de trigo dele se levantou. Orai ao Senhor da seara, para que ele mande ceifeiro para a sua seara. Agora aí sim, quando vem de Deus, não sai de jeito nenhum. Não abandona a igreja de jeito nenhum. O que tem de camarada que tomou de conta de igreja nossa, em Ramal 2, Eli Mike, Adson, vários camaradas caíram. Porque não veio do Senhor da seara, foram colocados pelo dom. E aí fica difícil, fica muito difícil. Mas vamos ver aqui o que ele diz. Olha, ele queria fazer a casa, Deus disse não. Só que agora aqui nós já estamos começando a entrar no grande estudo da revelação que eu prometi fazer. Vamos ver o versículo 19. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele edificará uma casa do meu irmão. Deus está dizendo, não quero de você não. Eu vou querer do seu filho. Só que vocês vão entender uma coisa muito grande aqui. Vocês vão entender uma coisa muito grande. Vamos pegar o livro de Levítico. Ele é o terceiro livro na palavra do Senhor. Livro de Levítico, capítulo de número 26. Levítico 26, versículo de número 11 e 12. Porém o meu tabernáculo, Deus falando com o povo, com o futuro, porém o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não aborrecerá, não vos aborrecerá. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Tudo bem. Uma profecia feita há centenas de anos, milhões de anos antes de Cristo, que se revelou na vinda de Cristo e na descida do Espírito Santo. Nós vamos entender por que Deus fala com Davi que não quer a casa da mão dele. Estudando lá atrás, ele disse assim, eu não quero a casa de você porque você é um homem de guerra. Agora é que o segredo vai começar. Eu não quero a casa de você porque você é um homem de guerra. O que você está entendendo fazer, o que você está fazendo um propósito de fazer, está tudo certo. Só que eu não quero não. Eu quero um filho seu. O que a Bíblia diz sobre Salomão, se você estudar a história dele? A palavra de Deus diz que primeiro o Davi se deita com a Betseba, e ela é mulher de um soldado chamado Urias. Nasce uma criança do sexo feminino, da relação. O soldado é morto. Aquela menina naturalmente ia virar um bulho, onde ela estivesse, todo mundo dizendo que era do adultério, e Deus mata a menina adoece e morre. Davi chora, fica deitado, os homens chegam lá e falam, pai, como é que a gente vai dizer que a menina morreu? Ele escutou os caras falar, ele levantou, a menina morreu, e se alegrou. Aí ele falou, pai, não sei mais nada, você estava chorando, e agora você está bem, e ele disse, não, porque agora ela não volta mais para mim. Eu vou para ela, mas ela não vem mais para mim. Quando ela estava viva, eu chorava e orava, um dia Deus tem compaixão. Só que eu também descobri muita coisa lá. Aí diz assim, ele consolou Betseba, ele consolou, e deitou com ela e ela gerou Salomão. Agora nós vamos entender um negócio. Eu não disse que nós vamos aprender muita coisa. Naturalmente não está escrito tudo detalhado, mas ele disse, olha, vamos ficar calmo. Os maus, naquele tempo era a época da poligamia, a pessoa podia casar mais de uma vez. Eu vou assumir você. Você não vai ficar jogada não. Seu marido morreu, o culpado foi nós dois. Eu vou assumir você, vou casar com você, calma.
Fique calma, ele consolou ela, se consola. Ela calmou e daí nasceu o menino. Agora aí vem uma coisa que eu descobri agora. Por que está nascendo muito menino autista doido? Aquilo ali é por causa da geração, da preocupação, do problema, de pessoas às vezes embriagadas que chegam com raiva, já vem da balada. Diz para a mulher que vai deitar com ela, a mulher diz que não, porque ele disse que o dá o 10 como a história. E se deita, estava o tempo fértil, nasce mais doido, porque e até o estresse da vida, a máquina do tempo, as pessoas estão meio aluadas, não estão consoladas. Isso aqui tem tudo a ver. Ele consolou Betseba e nasce o cara. O cara tem paz, mas né, o cara agora é calmo. Diz a Bíblia que durante o reinado de Salomão, agora eu peço qualquer um camada que conhece a história de Salomão, pergunte aonde está escrito uma guerra de Salomão, uma grande guerra de Salomão com várias nações. Olha para o meu Deus, durante o tempo dele não tem guerra. Aqui é que está o segredo está aqui. A coisa mais espiritual do que você imagina. Você vai entender agora, fique ligado. Você quer fazer uma casa para mim. Eu não quero casa de você, porque você é de guerra. O camarada que tem paz é quem vai fazer a casa. Nós vamos deixar isso para lá. Ele disse aqui no livro de Levítico que daí ia chegar tempo que ele ia habitar no meio do pessoal, no meio do povo. Vamos deixar isso para lá, das coisas material, e vamos partir para a área espiritual. Vamos dar um salto para a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, aqui você vai entender uma coisa séria. Eu falei para você que era grande. Está aqui, ó. Não sabe, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o santuário de Deus? Olha, a congregação não é igreja, igreja é nós. Aquilo é uma congregação, um lugar de adoração. E que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Agora abra na outra carta, tem 1 e 2. Abra a sua Bíblia na outra carta, na segunda carta. O capítulo 16. E por coincidência, o versículo é 16 também. Ele diz assim: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? 16. É. Capítulo 16 do Conselho. Não, o capítulo é o 6. Ah, sim. É o versículo que é o 16. Ah, sim. Né? Tem Bíblia que diz assim, que consenso. A palavra consenso é a mesma coisa que ligação. Tem Bíblia aí que diz consenso. É verdade. Né? Essa Bíbliazinha aqui diz que ligação. 2 Coríntios 6, 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ponto de interrogação. Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, você viu lá em Levítico? Habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o Levítico 26. É forte, né? Mas agora, pastor, ainda não estou entendendo bem aonde o senhor quer chegar com o primeiro cabo de guerra e o cabo de paz. É que um camarada carnal, bruto, nunca, olha para mim, olha para o meu dedo, recebe a Espírito Santo. Nunca. Você pode fazer a vigília que você quiser. Só quem recebe é quem é humano, que tem paz, que tem guerra. Aquele camarada de irmã pobre de espírito. No Sermão da Montanha, Jesus falou. Jesus disse no Sermão da Montanha:
Repare que Deus diz para Abraão, sai da tua terra, Gênesis 12, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para uma terra que eu te mostrarei. Abraão não tinha essa terra aqui na terra. Até para enterrar a mulher, ele comprou um pedaço dos filhos de Ed, pesou o dinheiro em moeda de níquel, e os caras dizendo, enterra teu morto aí, cara, nós somos... Não, eu quero comprar. Não tinha terra. A terra é espiritual. E lá no Sermão da Montanha, Jesus diz, bem-aventurados os pobres de espírito. É o cara aqui fraco. Porque eles herdaram o quê? A terra. A terra espiritual. Aquilo tudo é uma simbologia. O Davi é o cara de Deus, mais bravo, guerreiro. Já o outro não é guerreiro, é calmo. Então o que recebe o Espírito é o que é. O preparo para o Espírito é uma renúncia da carne, da maldade, das coisas, e um submeter a tipo uma depressão. Não é bem assim. É um camarada mesmo que está lá embaixo, que jejuou, que ficou fraco, que é. Esse aqui tudo é simbólico. Mas vamos ver o que eu falei, o que eu quero falar sobre. Agora vamos passar para aquele primeiro assunto. Que se não souber pregar, você pode se contradizer. Um dia eu preguei com uma mensagem, e faz muito tempo que um camarada criticou, para mim, direto. Um obreiro, não criticou assim forte. Disse, pastor, será que a forma como o senhor está pregando não está deixando bem claro que não é para as pessoas ir para o culto? E depois que vocês, esses malvados, estão comigo, esse camarada hoje está no Paraná. E vocês estão comigo, vocês já viram eu falar sobre isso. Sabendo que tem muitas pessoas que nem o irmão evangelista que dirige com o pessoal que são fazendeiros, às vezes tem que buscar um gado num lugar, né? Pode ser que uma hora dessa não esteja chegando, não pode chegar no culto. Irmão Nilton, que às vezes tem que fazer um trabalho fora. Todos que têm um trabalho, que meu irmão Jardel que viaja. Então eu não pude chegar no culto, não deu para chegar. Eu me atrasei, porque estou trabalhando, o trabalho é de Deus, e quem abre a porta do trabalho é Deus. Aí você vai para 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Foi isso aqui que o cara disse para mim, que será que eu não estava incentivando as pessoas a não ir para o culto? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, portanto, que os varões, aqui vai entrar um pouquinho daquele assunto da guerra. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Está vendo? Eu não pude chegar, eu vou orar na minha casa. Eu estou viajando, vou parar o carro no acostamento e vou orar na cabine. Eu estou na roça, é um ano da roça, vou parar a minha enxada, vou orar. Quero que os homens orem em todo lugar, levantando mão e santa. Aqui entra a falta de guerra. Sem ira e nem contenda, né? Tem Bíblia que chama contenda. Quero que os homens, portanto, que os varões, tem Bíblia que diz o homem, orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Agora veja, aqui ele ficou parecido com a guerra lá, né? Tem que ser na igreja, eu tenho que chegar na igreja, se eu não chegar até fico com queixa, que não deu para mim chegar, eu estou mais do que puto, mas eu vou. Será que não é melhor orar em todo lugar, está dizendo aí? Mas só que aí, como o cabo falou para mim, o senhor está dando relaxando as pessoas. Mas não vai para a igreja, mas tem que orar. É aí onde você tem que saber conhecer a Bíblia. É aí onde eu quero chegar, que tem que conhecer a Bíblia. Vamos no livro de Deuteronômio, capítulo 12. Você tem que conhecer tudo para poder pregar. Meu irmão, eu estou pregando que você ora em todo lugar, mas não é porque você deixa de ir para a palavra de Deus, não. É porque não deu tempo você chegar. A necessidade é que você esteja na igreja de Deus. Deuteronômio, capítulo 2, 12.
Olha o que diz a Bíblia no versículo 5. Mas buscareis o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolher de todas as tribos, para ali pôr o seu nome, e a sua habitação para lá ireis. A esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, as ofertas das vossas mãos e as ofertas votivas e as ofertas voluntárias e o primogênito das tuas vacas e das tuas ovelhas. Vá para a igreja, Deus está dizendo. Quero que ore em todo lugar, mas para não se contradizer, é quando você não pode chegar a esse lugar. Mas existe um lugar que Deus determinou para nós ir lá, para nós levar nossa família, levar nossos filhos, levar nossa oferta, levar o nosso dízimo, o primogênito de tudo que é nosso. É lá esse lugar dessa adoração. E no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele pede que ninguém deixe de congregar, como tem gente que tem costume. Ele diz que é o costume de alguns. O crente, se ele não souber, ele pega mania. Eu, quando não era pastor, eu cheguei a pegar mania. 2. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel, porém, poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, o cabra era medroso. Quem for tímido e medroso, volte, retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram 22 mil e 10 mil. Deus viu o medo do coração do camarada. Agora vamos ver o Eliabe lá no exército. Ele agora está na casa do pai. Agora vamos atrás dele no exército, ver se ele é medroso mesmo. Bora lá. Vamos embora para o livro de 1 Samuel. Vamos encontrar ele no exército, que Deus rejeitou. Ele disse: não, eu não quero não, escalmado, eu tenho rejeitado ele. 1 Samuel 17. Vamos topar o Eliabe lá. 1 Samuel 17. O Davi chega onde está o arraial e a guerra está acontecendo com o gigante Golias. O Golias quer brigar. O Saul já prometeu, a gente pensa que é de graça, o Saul prometeu uma filha para quem brigasse, para casar com a filha dele, um guerreiro que brigasse. Casar com a filha dele e toda a casa do pai desse camarada ficar isento de imposto. Olha o tamanho da proposta que era a quem brigasse. Vamos ler o versículo 31 de 1 Samuel 17. Ouvindo as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul. Porque o Davi disse: rapaz, será que não tem ninguém, nem com essa proposta do rei, do tamanho que ela é, para casar com a filha dele? E ninguém não quer, estão com medo. Diga para esse rei que eu vou brigar. Ouvindo as palavras de Davi, falaram, anunciaram a Saul, que mandou chamar ele. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Deus servo irá pelejar com o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu tu não poderás pelejar com ele. Tu ainda é muito moço. Tem um canto aqui onde o Joabe fala com ele. É o 28. É o 28, né? Isso. Bora lá. O Joabe, sim. 17 e 28. Exatamente.
Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, aí, o que ele viu lá na casa, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse, porque tu está aqui, e quem deixaste lá com aquelas poucas ovelhas no deserto, bem conheço a tua presunção, a tua maldade. Disseste apenas para ver aqui só para ver a peleja. O cara está com medo, nem por a filha do rei não quer brigar. E ainda quer que o outro não vá. Está entendendo? Além de ele estar com medo, ainda quer que barra o cara. Medroso. Rapaz, Deus, ele conhece cada um de nós. Tudo que nós fazemos, o que nós pensamos e o que nós somos. Ele me disse que até nossos cabelos é contado. Verdade. Está Está lá o Eliabe, escutando a conversa, ó, quem matar a casa com a minha filha, será um grande homem no reino, e a moça bonita, filha do rei, e a casa do pai dele é isento de imposto naquela época alto. Ninguém fala nada, tá tudo calado, tudo é covarde. Aí o menino chegou, por isso que Deus mandou chamar o menino, e o cara está aí, não é covarde. Esse daí é o homem. Esse daí é o cara. Aí nós vimos que deixou aquelas ovelhas morrendo. Ele está sacaneando. Até o Saul desconfiado dele disse, não, eu quero meu O rei estava com medo. Ele já tinha matado um urso e um Todo leão. estava com medo. Porque Deus falou conosco nessa noite, agora eu vou fazer um resumo. A palavra de Deus não volta vazia para aquilo que ele designou. Porque Deus falou para nós, todos nós, até para o rapaz que também crê em Deus, é um jovem, tem uma vida muito grande ainda pela frente. É que a gente deve esperar em Deus a nossa posição no Evangelho, que é Deus que vai colocar nós. Deus que vai colocar nós. Ele quem bota, Ele quem tira, Ele que dá o poder de nós desabrochar nosso talento. A segunda coisa que nós aprendemos é que Deus não gosta de covarde, medroso. Tem que ser homem, ele disse para o Josué, meu servo Moisés morreu, seja homem. A jornada agora é forte. Um cara que fazer o que eu fiz na Cobal, eu preciso ser homem. Não é qualquer um cara que faz. Isso daqui é testemunho que acompanhou sem nem congregar comigo. Eu vendi a minha casa, fui para lá sem casa, peguei. A primeira casa que eu aluguei, ela cabia o tamanho do colchão. Aí os meninos tudo pequenininho, eu e uma mulher botava o colchão escolado na parede, lá no caso, passava o dia ali, de noite nós derrubávamos, estava todo mundo em cima, lutando para fazer a igreja. Não tinha dinheiro, eu saía para trabalhar, deixava a mulher por lá cuidando. Pegava o GPS, ia dar uma diária minha, pagava aluguel por mês, ainda sobrava dinheiro para comprar uma filha. GPS de topografia alto. Aí voltava, que tal mulher? Sabe, não dá gente não. Assim não vai dar não. Então nós vamos esperar em Deus. Um dia eu digo, não dá mesmo não. Peguei a credencial e já entregar. Aí a mulher, rapaz, meu velho, não tem mais um pouco de paciência. Aí fiquemos lá. Até fazer uma igreja, e mobiliar, e arranjar membros, e ter vários tipos de problemas que levanta. E na camaradagem, não é na brutalidade não. Levando tudo, ajeitando do canto, ajeitando do outro, e vai indo. E chega. Ou você chama um cara de fulano, vocês estão mais eu.